Olá, turminha! Hoje temos a nossa aula 24 de História. Iniciamos o quarto bimestre. Também iniciamos um novo capítulo, o capítulo 7, com o tema Herança dos Indígenas, Portugueses e Africanos. Faremos uma troca de ideias, depois falaremos sobre heranças culturais e iniciaremos com a herança dos indígenas. O que nós temos em troca de ideias, nós temos 3 imagens. Vamos observar essas imagens. O que as pessoas, estão fazendo em cada uma dessas imagens, Aqui está na pergunta A. Vamos ver? Na primeira imagem ali, uma criança, descansando na rede, em uma rede. Depois aqui na segunda temos pessoas jogando capoeira. E em outra imagem, temos pessoas participando de uma festa junina, E ao lado da imagem está informando o que acontece em alguns lugares, por exemplo, aqui da festa junina, está falando que é em Campina Grande, Paraíba. Aqui um grupo de capoeiristas e aqui está escrito o mesmo que eu disse, que é crianças descansando em uma rede. Agora, o que essas imagens têm em comum? O que será que essas 3 imagens têm em comum? Vamos ver? Representam exemplos do modo de vida e da cultura brasileira. E aqui, a terceira pergunta, a letra C. As imagens representam influências de que povos no modo de vida dos brasileiros? Quais povos vocês acham que estão influenciando aqui no modo de vida dos brasileiros? Vamos ver? As imagens representam influências, de povos indígenas, africanos e portugueses. Então, aqui vamos ver as heranças culturais. Nas florestas, nas cidades, no campo ou nas praias do Brasil, diferentes grupos de pessoas vivem de várias maneiras. Muitos desses grupos conservam costumes dos antepassados, o que influencia o modo de vida de uma sociedade, jeito de preparar determinados alimentos, de realizar uma festa, de seguir práticas religiosas, de fazer artesanato, entre outros, Então, vocês viram o quanto pode influenciar e no que influencia, Olha e observem as imagens. Aqui temos a imagem, as famílias também têm heranças culturais formadas por costumes e tradições que são transmitidos de geração para geração. Por exemplo, uma receita culinária da bisavó pode fazer parte da herança cultural de uma família. Então, também a família tem as suas heranças culturais, Esses conhecimentos, costumes e tradições passados de geração a geração, formam as heranças culturais de uma sociedade. Um exemplo é a cultura brasileira, que foi formada por elementos de povos de diferentes partes do mundo. Então, nesse capítulo, você vai conhecer um pouco da história e de como indígenas, portugueses e africanos influenciaram no modo de vida de nós brasileiros. Então, vamos iniciar aqui com a herança dos indígenas, Heranças indígenas. Os primeiros habitantes do Brasil foram os povos indígenas. Eles influenciaram nossa alimentação, vocabulário e hábitos. Conheça mais informações sobre o modo de vida e cultura dos indígenas. Então, aqui vamos falar um pouquinho sobre comunidades indígenas. No Brasil, existem cerca de 250 etnias indígenas. Grande parte desses povos vive na região da Amazônia. Entre eles, há povos que vivem isolados, isto é, que têm pouco ou nenhum contato com a população não indígena ou outros grupos. Contudo, também existem indígenas que vivem em áreas urbanas. Então, aqui temos comunidades indígenas que não têm contato com outras comunidades indígenas e nem com outros povos,
E também já temos comunidades indígenas que vivem em áreas urbanas, né? E olha aqui, falou que temos 250 etnias indígenas, né? O que significa etnias? Vamos ver? São grupos de pessoas que compartilham as mesmas origens, crenças, línguas e outros elementos culturais. Então, vocês viram que tem 250 etnias indígenas. E como etnias indígenas significa esse partilhamento de origens, de crenças, né, de línguas, então quando nós vemos os índios, às vezes a gente imagina que são, né, iguais, né? Todos têm os mesmos costumes, mas só por essa informação aqui podemos observar que também as comunidades indígenas, os costumes variam, né? Nas comunidades indígenas variam de uma para outra, tá? Conheça alguns exemplos de comunidades indígenas. Então aqui nós temos, né, algumas imagens. Temos essa imagem aqui, que é a povos indígenas que vivem isolados na Amazônia. No Brasil, muitos deles são ameaçados por garimpeiros e madeireiros que exploram ilegalmente a região onde esses indígenas vivem. Então, um exemplo é essa imagem aqui, ó. Pode ver que está bem no meio da floresta, bem afastado, né? E aqui já temos outra comunidade. No município de São Paulo, há indígenas da etnia Guarani-Moi, morando na terra indígena Tenondé-Porã, uma área de pequena proporção que fica a 20 quilômetros do centro da cidade. Então, agora essa comunidade aqui já é mais próxima, né, da cidade, comunidade urbana, né? Há casas de povos que vivem no Parque Indígena do Xingu. Revelam semelhanças da construção e de disposição no terreno. São organizadas em círculos e cobertas por sapé. Na imagem observamos uma aldeia do povo Camaiurá. Vendo aqui é uma aldeia, né? E aqui nós temos destacado a palavra sapé. Sapé é um capim seco. É o que eles utilizam, né, para fazer as casas. Agora vamos ver um pouquinho sobre o modo de vida dos indígenas, né? Modo de vida indígena. A vida dos indígenas está diretamente relacionada à natureza. Dela, os indígenas retiram alimentos que podem ser cultivados em roça, né, que são milho, feijão, amendoim, batata, por exemplo, ou obtidos por meio de coleta da caça ou da pesca. Aí aqui nós temos a imagem, né, a mandioca é um dos principais alimentos consumidos pela maioria dos grupos indígenas. Temos aqui os indígenas cultivam milho, feijão, amendoim e batata. Temos a imagem, né, do milho. E aqui os povos indígenas coletam alimentos da região onde vivem, como mel, coco, babaçu, na imagem que está aqui, né, e outros frutos, né, que esses frutos eles nascem, né, na natureza e eles são coletados pelos indígenas, né? Não são cultivados igual o milho, a batata. Os povos indígenas compartilham muitas semelhanças no modo de viver. Uma das semelhanças é a forma como organizam as tarefas do dia a dia. As mulheres cuidam das crianças, da preparação dos alimentos, do plantio e da colheita na roça. Para isso, confeccionam os objetos usados nas atividades, como cerâmicas e cestos. Os homens indígenas, por sua vez, preparam o terreno para a roça, além de pescar e caçar. Eles também produzem utensílios para usar nas atividades do dia a dia. Alguns exemplos são as canoas, as armadilhas, os arcos e as flechas. Então vocês observaram que os homens têm uma função na comunidade e as mulheres também. E todos, tanto a mulher como os homens, eles também fazem os produtos, né, os utensílios que eles utilizam no trabalho deles. Então, cada um confecciona ou faz o seu utensílio, né, que é necessário no seu trabalho. Aí aqui nós temos a imagem, né, de uma mulher Caxinauá moendo grãos de milho em uma aldeia no Acre, né? E aqui nós temos um homem indígena pescando no rio Xingu, na região amazônica. Então essa
Essas são algumas, né, das informações sobre os indígenas e que influenciaram na cultura dos povos brasileiros. Agora vamos conhecer alguns dos objetos indígenas. Geralmente os indígenas produzem os objetos necessários para a própria sobrevivência e para a prática de rituais. Essas peças são feitas de materiais encontrados nas florestas, como madeira, argila, fibra e palhas vegetais. São pouco mais de 100 itens que os indígenas precisam para viver. Observaram que são pouco mais de 100 itens, né, que eles utilizam? E olha quantas coisas a gente utiliza no nosso dia a dia, né? E eles precisam de um pouco mais de 100 itens para poderem viver. Então, embora os indígenas tenham semelhanças no modo de viver e de pensar sobre o mundo, cada grupo tem identidade e culturas próprias, de acordo com a etnia. Desse modo, existem diferentes danças, comemorações e rituais, que foi aquilo que a gente falou lá no início, né? Às vezes a gente acha que todos têm a mesma cultura, dançam, têm o mesmo tipo de dança, mas não, vimos aqui que são diferentes, né? Como os rituais, as danças, né? Aqui temos a imagem de um cesto de palha trançado, formando desenho geométrico. Fazem parte da cultura da etnia Guarani Mibiá. São usados para carregar sementes de milho e pães feitos com esse produto. Aqui nós temos outra imagem. Os indígenas Auajá são conhecidos pelas suas cerâmicas e também pelas suas máscaras, que são utilizadas em festas e rituais. E aqui os Carajá confeccionam bonecas que retratam a visão de mundo e modo de viver desses indígenas. Essas bonecas são usadas para transmitir histórias e valores às crianças da aldeia e também são considerados um patrimônio cultural do Brasil. Então essas bonecas, olha, já são consideradas um patrimônio cultural do Brasil. Olha a importância, né, da cultura indígena no nosso contexto, no contexto do povo brasileiro. Aqui vamos falar sobre as pinturas corporais. Diversos indígenas pintam o corpo, pintam o rosto e o corpo quando há eventos na aldeia. As tintas são naturais, feitas de sementes ou de frutos. Por exemplo, a semente do genipapo é usada para a produção de uma tintura de cor preta e o urucum para a cor vermelha. E aqui nós temos a imagem, né? Observem estas imagens de pinturas de alguns povos. Aqui na primeira imagem temos os indígenas da etnia Assurini, né? Olha a pintura do rosto dele como é feita. Aqui nós temos a indígena da etnia Tapirapé. E olha só a pintura no rosto, completamente diferente, né? Dessa etnia. E aqui na terceira imagem nós temos um indígena da etnia Bororoboê. E observem também, né, a pintura no rosto, os objetos, né, que ele utiliza, né, o cocar, olha o cocar desse, a cor, né, e olha as diferenças. E aqui nós vemos que eles utilizam o genipapo, né, que tem a cor preta, e o urucum, para a cor vermelha, né. O urucum é utilizado também, nós utilizamos o urucum em temperos, que é o coloral que algumas pessoas falam, né? Que dá uma cor avermelhada aos alimentos. Então, por isso que foi falado que eles utilizam produtos naturais, né? Para se pintarem, retirados da floresta, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Tenha um dia abençoado por Deus e que seja iluminado por muita alegria, amor e paz. Beijos.